E aí, amigos, tudo bem? Eu sou o André Marques, já cultivo orquídeas há muitos anos, produzimos orquídeas e idealizamos esse canal, que vai ser Orquídeas Sem Segredo, para ajudar as pessoas que a gente já está convivendo há muitos anos a cultivar as orquídeas melhor. Não existe uma faculdade de cultivo de orquídea para você aprender todas as coisas do cultivo de orquídeas, mas ao longo dos anos a gente vai testando e aprendendo, testando e aprendendo. E o que eu vou mostrar aqui hoje, que a gente escolheu plantio da Cattleya, é uma coisa que a gente testando deu muito certo e eu ensino sempre para os meus clientes na loja e a gente vai começar a mostrar. Eu escolhi uma planta que já passou a floração, é uma Cattleya híbrida. A gente já cortou a haste floral com a espata, aqui estava o estaqueamento das flores. A gente escolheu essa planta porque após a planta perder a flor, é o melhor momento de você iniciar um novo plantio. A gente escolheu cachepô, é um cultivo que muitos clientes usam, que muitos colecionadores preferem, é aerado, seca rápido, dura mais tempo também. E a gente escolheu um substrato, que é o que a gente utiliza na produção, que é pinus, carvão e esfagno, que já se mostrou ser muito bom. Existem muitas outras opções. O que eu vou ensinar aqui, você pode usar em outros tipos de plantio, você pode usar a mesma técnica com o cultivo em vaso plástico ou em vaso de cerâmica e com outros substratos também. A gente vai estar usando esse araminho, que é muito popular entre os orquidófilos, todo mundo sempre usa ele porque ele é fio duplo e ele dura muito. Diferente de outros que às vezes apodrece muito rápido e aí fica só o arame. Esse daqui eu já tenho usado ele há muitos anos, devo ter planta plantada com ele há 4, 5 anos e ele permanece muito bom e até dá... Se você quiser até para reutilizar, porque ele não estraga fácil. Essa planta que nós escolhemos para usar como exemplo aqui no vídeo, ela é uma planta que está plantada nesse vaso P13, um padrão comercial, né? Plástico, com dreno de brita, pinus e carvão com esfagno. Essa planta está plantada aproximadamente há uns 3, 4 anos nesse vaso, que é quando ou ela encheu o vaso ou ela... saiu do vaso já, e esses são os motivos pelos quais a gente muda uma planta. Ou ela está com substrato muito velho, ou ela está saindo do vaso. Como é vaso plástico, é muito mais fácil retirar a planta do vaso. Então você consegue, com algumas apertadinhas aqui, ó, você retira a planta do vaso. Dá para ver um enraizamento satisfatório, né? A brita. Existiria a possibilidade dessa planta ser plantada em um vaso maior e não ser mexido nesse substrato, porque ele está com a qualidade relativamente boa, ele ainda tá firme, não é novo, mas ele ainda tem uma durabilidade. Eu vou ensinar como se ele estivesse já precisando retirar mesmo, então a gente vai tirar quase que 100% do substrato. Com a mão mesmo ou com alguma ferramenta você pode tirar. A gente vai tirar a tutora aqui que foi usado para cuidar da flor. A gente sempre, quando a planta floresce, usa esses tutores para não quebrar a flor. E vamos por baixo tirando, porque a planta, vocês vão perceber que o volume maior de raiz está na borda. E o centro tem menos raízes, então é mais fácil de tirar o substrato aqui por baixo. Dessa maneira que eu estou fazendo. Vai fazer uma sujeirinha, mas isso não, normalmente para quem gosta não é problema. Quando a gente pensa em Cattleyas, elas têm as raízes que ao quebrar normalmente morrem, né? Então o fato que eu estou limpando o substrato, a gente vai fazer uma limpeza nessas raízes, que é o ideal para a planta ir para um vaso novo, com substrato novo e ter a maior durabilidade possível. Vou usar uma tesoura simples, comum, e vou cortar as raízes. Não tenha medo de cortar a raiz em Cattleyas, principalmente se o sistema radicular da planta, como essa daqui que a gente está usando de exemplo, estiver saudável. Provavelmente porque é uma planta que se enraiza muito fácil, que não tem problema de emitir raízes, é bem tranquila.
Aqui, ó, dá para perceber, a gente tem duas partes na planta. A parte que a gente consideraria um traseiro, que é a parte velha, que é quando a planta era pequenininha. Aqui no caso ela era bem pequenininha, tá vendo o bulbo pequenininho? E à medida com que ela foi crescendo, ela foi precisando ir para vasos maiores, com mais espaço, até chegar no ponto em que ela tá na borda do vaso, que seriam as frentes. Essa planta bifurcou, você vê que ela deu flor aqui e deu flor aqui. Ela deu flor aqui antes e depois deu flor aqui. Essa que deu flor há mais tempo já emitiu brotação nova. Essa daqui, que acabou de ser cortada, é o que ela vai fazer em breve, então ela vai dar broto novo. A posição que eu vou colocar no novo vaso, o maior espaço possível tem que ser para essas frentes, para que elas se desenvolvam. Essa planta é uma planta que forma ciclos, ela é simpodial, então ela precisa de espaço para o lado que ela está crescendo. Às vezes a gente erra, a planta vira, mas a maior parte das vezes a gente acerta. Eu acredito que, pela experiência, que muito mais eficiente é você deixar 4 ciclos de bulbos, né? Então, eu vou tirar um pedaço dessa planta para diminuir ela mesmo, né? E ainda fazer a possibilidade de ter uma nova muda. A gente vai ter aqui o bulbo que floriu e dele a gente conta para trás. Então, ele é o primeiro, o que gerou ele o segundo, o que gerou ele o terceiro, mesmo que tenha brotado para outra frente, a gente não considera esse bulbo que brotou para o outro lado. São 4 ciclos. Esse bulbo brotou junto desse. Então, eu vou cortar no 4º ciclo para trás, que é aqui. Nessa planta, até eu poderia não cortar, porque a parte que eu estou tirando é pequena, né? Você percebe que ainda tem raízes vivas. Até uma característica muito boa, porque você vai ver que na maior parte dos substratos, quando ele não é muito bom, é muito úmido demais, as raízes dessa parte mais velha estão morta, não estão vivas mais. Mas sem problema, essa parte pode brotar, porque a gente percebe que tem gema, né? A brotação aqui, ó, você percebe que tem uma geminha, que é onde sai broto. E nessa gema, com um bulbo, que é uma reserva, e ainda com raízes, temos o necessário para isso virar uma nova planta que é igual a essa. Então isso daqui é vamos chamar de mudinha. Eu vou plantar ela numa madeirinha depois. Então a gente vai aparando as raízes. Não precisa ter medo, viu? Todas as raízes que a gente põe para trás pode ser cortado. E aqui é uma maneira muito pessoal, cada um vai fazer um pouco da maneira que quer ou do que acha que a planta está precisando naquele momento. Como eu falei, essa planta é super saudável, super fácil de enraizar. Eu não vou ter problema com o enraizamento dela no novo vaso. Existem casos que você pega uma orquídea que não tem nenhuma raiz, ela está totalmente podre, morta, sem raízes. E nesses casos, aí é que a fixação tem que ser muito boa. Porque aí uma raiz que a planta der, como eu posso dizer, é o respiro que ela precisa. Porque uma raiz vai salvar a planta. Porque quanto mais tempo a planta fica sem raiz, mais difícil dela absorver nutriente, mais difícil dela beber água. E aí ela vai morrendo se ela não der raízes novas. Tanto que a maior parte das plantas, o ideal é você replantar quando ela está emitindo raízes novas na brotação nova, porque nem sempre toda planta que está brotando vai dar raiz em breve. Nessa daqui, ela dá raiz, daqui a pouco ela forma esse bulbo e dá raiz. Mas nem todas fazem isso. Então, acaba que o ideal é você esperar a planta dar raízes novas. Mas aqui a gente tem um volume bom de raiz, nem precisa de eu esperar dar raiz nova. Acabou a flor, pode cortar e plantar. Eu vou cuidar dela para que daqui a alguns dias a gente possa, talvez um mês, 2, mostrar como é que ela está no novo vaso. Esse araminho aqui é um parceiro muito legal, porque se você não usar ele, fica muito mais trabalhoso de você firmar a planta no vaso. Imagina comigo, você vai pegar o substrato. Esse substrato talvez em algumas regiões você não consiga encontrar com facilidade, mas dá para você preparar. A gente usa Pinus, carvão e esfagno. Eu ainda vou fazer um vídeo só falando de substratos e aí eu vou mostrar as proporções que a gente usa. Mas é importante que ele seja poroso,
né? Então não seja com aspecto de terra. É importante que o material que você usa não libere substâncias tóxicas para as plantas e ele tenha uma fixação e um pouquinho de umidade. Principalmente nesse tipo de cachepô, considerando que a gente produz orquídeas e cultiva aqui em Brasília, que é bem seco. Mas outras regiões do país, isso muda um pouco, né? A gente vai fazer o quê? A primeira coisa que eu faço, aqui sempre fica legal, é pegar o araminho. A gente sempre escolhe uma região do meio para trás, mas normalmente na metade da planta, porque eu vou amarrar essa planta por baixo. Então eu vou passar o arame aqui, nesse caso aqui eu vou passar entre esses dois bulbos aqui, vou descer do outro lado e vou fazer uma argolinha aqui embaixo. Vou trançar. Esse arame ele é muito firme, então quando você torce com a mão, sem nenhum esforço muito grande, você já tem uma alça para você segurar a planta. Então quando você plantar e você puxar, ela não vai balançar, ela vai ficar firme. Eu vou cortar aqui num tamanho que eu já acredito que seja o suficiente. E eu já posiciono a minha planta no vaso sem colocar substrato. Por hábito, cada um vai fazer de um jeito, mas por hábito eu sempre pego a planta com a mão esquerda e planto com a mão direita. Então eu já posiciono a planta no cachepô. Esse cachepô é um cachepô de cumaru, mas existem várias madeiras que dá para utilizar, viu, gente? E também é fácil de você encontrar para vender, pelo menos aqui em Brasília é muito comum você ver para vender nas feiras, né? A gente está temporariamente sem feira, mas em breve eu acredito que vai voltar ao normal e a gente vai ter exposições novamente. Pela posição que eu vou pôr a planta, eu vou cortar mais um pouco de raiz aqui para ela ficar o mais próximo da borda, essa parte mais velha, e dar mais espaço para a frente nova que vai crescer. Então, como ela crescer um pouco para o lado, ela vai ficar dessa maneira no vaso. Então eu vou cortar mais um pouquinho de raízes aqui, ó, para essas raízes não me atrapalharem. Pensa o seguinte, quando você aperta e quebra as raízes, é a mesma coisa, essas raízes vão morrer. Então assim, não adianta você poupar todas essas raízes, não é um benefício tão grande. É melhor usar um bom substrato, plantar direitinho, para quando ela começar o enraizamento, esse enraizamento ser de qualidade e ela ficar bem, tá bom? Com esse número de bulbos aqui, normalmente a planta mal sente o plantio. Se tiver uma adubação boa, água, luz na medida, o bulbo novo já vai vir florindo sem nenhum problema. Depois de colocar a haste de arame, que vai ser o que a gente vai amarrar e segurar a planta, firmar ela, pense sempre na posição que você vai colocar a planta no vaso. Imagina para onde ela vai crescer e coloca a parte velha na borda e os brotos para o lado que tem espaço, o máximo de espaço possível para que ela permaneça aqui por muito tempo. Principalmente o cachepô de madeira, como ele dá uma aeração muito boa, tende a durar muito mais do que se fosse em outro tipo de plantio. Posiciona ela, né? Posiciona ela e vem com o substrato. Como eu falei, eu coloco sempre, seguro a planta com a mão esquerda e coloco o substrato com a mão direita. Fica mais fácil de cuidar assim. Esse cachepô, ele já tem um vão que o substrato consegue parar. Caso o cachepô tenha um vão muito mais largo e não pare, você pode usar um tecido que você vai encontrar em casa de tecido. Chama juta. Você compra a juta, corta do tamanho do fundo do substrato e coloca. Depois você vem com o substrato por cima, aí o substrato não cai. É uma opção. Você pode colocar um pouquinho de esfagno também. Aqui é muito tranquilo para mim usar esfagno porque aqui o clima é muito seco. Se for uma região mais úmida, o esfagno pode encharcar. Então toma cuidado com o volume de esfagno que você usa. Esfagno, para quem não sabe, é esse musgo que a gente usa para dar umidade no substrato. A gente usa hoje ele em tudo. A gente teve um ano aqui em Brasília muito seco e que a gente decidiu trocar o substrato para um substrato um pouco mais úmido para economizar água. Depois de você ter colocado o substrato no vaso, na medida que vai ficar, né, na altura que vai ficar, é importante você ter observado se a sua planta ficou com um rizoma. O que é o rizoma?
Eu vou fazer um vídeo também falando da morfologia da planta e aí vocês vão aprender direitinho o que é o rizoma, para quem não sabe. O rizoma é onde solta as raízes. Esse rizoma tem que ficar na superfície do substrato, ele não pode ficar afundado no substrato. Então, na hora que eu posicionei a planta, coloquei o volume de substrato que eu preciso, a gente sempre vai apertar a planta ou compactar um pouco o substrato nas bordas. Você não vai ficar pondo o dedo perto da planta para apertar. Aí você compacta na borda para se precisar colocar mais substrato. Principalmente no vaso plástico, quando você aperta as bordas, ele comprime o centro, então a planta fica firme. Ajuda a fixar mais. E aí, aqui ó, a minha planta já está ficando quase parada. Eu vou, com o meu araminho que está aqui embaixo, puxar a planta para baixo e posicionar o meu araminho aqui do lado. Esse cachepô tem uma argolinha que dá para você passar o araminho, né? E pode cortar. Dessa maneira aqui, ó, a planta está firme o suficiente para ela poder enraizar. Aí você pode complementar. Agora que ela já está, né, praticamente pronta, eu vi que ficou um buraquinho aqui sem substrato. Aí eu vou colocar um pouquinho de substrato nesse lugar que faltou. Mas se eu não colocasse, não teria problema. A planta iria enraizar da mesma maneira. Depois, se você plantou dessa maneira, e talvez por não estar muito habituado a usar essa técnica, aí você viu que a planta ficou balançando ainda, a gente pode pegar uma estaca. Essas estacas, normalmente elas são feitas de bambu, então qualquer estaca que você tiver, pode ser de bambu ou até outra madeira. A de bambu é melhor porque ela dura um pouco mais. E a gente pode tutorar a planta, que é, por exemplo, imagine que ela tenha ficado balançando. Eu vou posicionar a estaca, vou pegar um pedacinho do arame e vou prender o bulbo na estaca. Isso vai ajudar, porque a estaca vai ficar como se fosse uma boletinha para a planta, né? Corta o excesso. Aí você tem a planta prontinha para desenvolver. Daqui a um mês e pouco, eu vou fazer outro vídeo mostrando como é que essa planta tá bom? O substrato que sobra, você pode usar para outras plantas, porque mesmo que ele tenha um processo de decomposição mais acelerado, normalmente ele é um material que vai se decompor e virar matéria orgânica. Pinos, carvão, esfagno, né? Resto de adubo, porque normalmente o adubo ele acaba retendo no substrato. Então você pode usar isso para outras plantas. Eu planto até algumas orquídeas terrestres, a gente pode usar esse material. Você deixa no sol, ele fica bem sequinho, ou no forno, esteriliza, né? E aí você pode usar novamente para outros tipos de planta. Não recomendo usar para plantar plantas que nem a Cattleya, que fica muito tempo no mesmo vaso, e é melhor usar um material novo. Que se você usar esse material velho numa planta que você replantou, você vai ter que replantar mais rápido. Nossa intenção com o canal é poder ensinar tudo aquilo que a gente sabe sobre orquídea. E eu queria pedir para quem está assistindo que pudesse comentar ou uma dúvida que tenha, que a gente vai responder, ou uma sugestão de tema para os vídeos futuros, né? Que a gente vai estar postando. É isso. Muito obrigado.